Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de logaritmos é o seguinte: qual é o valor de cada uma das expressões seguintes? No item A, logaritmo de 5 na base 5 mais logaritmo de 1 na base 3 menos logaritmo de 10. Para resolver o exercício, vamos utilizar algumas das consequências da definição de logaritmo. A primeira consequência diz que logaritmo de A na base A é igual a 1, ou seja, logaritmando e bases iguais, o logaritmo será igual a 1. Portanto, temos logaritmo de 5 na base 5 é igual a 1. A outra consequência é a seguinte: logaritmo de 1 na base A é igual a 0, ou seja, logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Então, logaritmo de 1 na base 3 é igual a 0. Menos logaritmo de 10, quando não aparece a base no logaritmo, entendemos que é base 10, portanto, logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Temos logaritmando e bases iguais e o logaritmo é igual a 1. Portanto, temos a seguinte expressão: 1 mais 0 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, a resposta do item A, 0. No item B, logaritmo de 4 na base 1 quarto mais logaritmo de 1 quarto na base 4. Relembrando a definição de logaritmo, então logaritmo de B na base A é igual a x, C e somente C, A elevado a x é igual a B. Ou seja, aplicando nos dois logaritmos, vamos ter o seguinte: logaritmo de 4 na base 1 quarto é igual a x. Aplicando a definição, o valor de A é 1 quarto, então será 1 quarto elevado a x é igual ao valor de B. B é 4. Agora, temos aqui 1 quarto dentro de parênteses, vamos fazer a inversão, então fica 4 elevado a menos 1 elevado a x é igual a 4 elevado a 1. 1 quarto pode ser escrito como 4 elevado a menos 1. Agora, vamos multiplicar expoente menos 1 com expoente x, ficará da seguinte forma: 4 elevado a menos x é igual a 4 elevado a 1. Igualamos a base, os expoentes vamos igualar também. Então, menos x é igual a 1. Já colocando a variável como positiva, temos que x é igual a menos 1. Então, logaritmo de 4 na base 1 quarto é igual a menos 1. Mais, agora, logaritmo de 1 quarto na base 4. Da mesma forma, logaritmo de 1 quarto na base 4 é igual a x, C e somente C, 4 elevado a x é igual a 1 quarto. Novamente, vamos transformar 1 quarto em 4 elevado a menos 1. Então, 4 elevado a x é igual a 4 elevado a menos 1. X é igual a menos 1. Então, temos menos 1 mais menos 1. Aqui o sinal vai ficar negativo, então será a soma de menos 1 com menos 1, menos 2. A resposta do item B, menos 2. No item C, vamos aplicar a definição de logaritmo novamente. Logaritmo de B na base A igual a x, C e somente C, A elevado a x igual a B. Então, logaritmo de 1000 é igual a x. A base aqui, como não está escrita, entendemos que é base 10, vai ficar da seguinte forma: C e somente C, o valor de A que é 10, então 10 elevado a x é igual a 1000. 1000 podemos escrever como 10 elevado ao cubo, então será 10 elevado a x é igual a 10 elevado ao cubo. Bases iguais, x é igual a 3. Então, o logaritmo de 1000 é igual a 3. Mais logaritmo de 100, da mesma forma, logaritmo de 100 é igual a x, também na base 10, c e somente c, 10 elevado a x é igual a 100. 100 é igual a 10 elevado a 2, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 2, portanto, x é igual a 2. Então, logaritmo de 100 é igual a 2. Logaritmo de 10, então temos logaritmando e bases iguais. Então, relembrando, logaritmo de A na base A é igual a 1, portanto, logaritmo de 10 na base 10 é igual a 1. Então, logaritmo de 10 é igual a 1. Mais logaritmo de 1, relembrando o item A, quando temos logaritmo igual a 1, vamos aplicar a seguinte consequência: logaritmo de 1 na base A é igual a 0. Então, independente da base, o logaritmo de 1 é sempre igual a 0. Portanto, logaritmo de 1 na base 10 é igual a 0. O valor de logaritmo de 1 é 0. Então, somando as 4 parcelas, temos como resultado 6. No item D,
Temos no expoente logaritmo, então vamos utilizar a seguinte consequência. Temos a base A, o expoente logaritmo com base A, logaritmando B. O resultado será o valor do logaritmando, que é B. Então, aplicando aqui nas duas parcelas, temos o seguinte, 3 elevado a logaritmo de 2 na base 3. Observe que o resultado será o valor do logaritmando, então o resultado aqui será 2. Para a outra parcela, temos 2 elevado a logaritmo de 3 na base 2, logo o resultado será o logaritmando, 3. Então, 2 mais 3 é igual a 5. A resposta do item D, 5. No item E, vamos resolver primeiro o valor dentro do parênteses, logaritmo de 9 na base 3, aplicando a definição de logaritmo. Então, logaritmo de B na base A é igual a x, C somente C, A elevado a x é igual a B. Então, substituindo os valores, o valor de B é 9, o valor de A é 3, igual a x. Então, 3 elevado a x é igual a 9. 9 podemos escrever como 3 elevado ao quadrado, então 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao quadrado, portanto, x é igual a 2. Então, logaritmo de 2 na base 8. Aplicando a definição novamente, temos que 8 elevado a x é igual a 2. O 8 podemos transformar em base 2. O 8 tem o mesmo valor numérico de 2 elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo elevado a x é igual a 2 elevado a 1. Agora, multiplicamos potência com potência. Então, será 2 elevado a 3x é igual a 2 elevado a 1. 3x é igual a 1. Portanto, x é igual a 1/3. A resposta do item é 1/3. No item F, novamente, fazemos dentro do parênteses, primeiramente, em cada uma das parcelas. Então, temos logaritmo de 64 na base 4 é igual a x. Aplicando a definição, C e somente C, 4 elevado a x é igual a 64. 4 elevado a x é igual a 64. Podemos escrever como 4 elevado a 3. Portanto, x é igual a 3. Então, será logaritmo de 3 na base 9. Mais, fazendo agora logaritmo de 81 na base 3, aplicando a definição de logaritmo novamente, C e somente C, 3 elevado a x é igual a 81. 3 elevado a x, 81 podemos escrever como 3 elevado a 4, x é igual a 4. Temos, portanto, logaritmo de 4 na base 4. Temos logaritmando e bases iguais, o resultado será igual a 1, já podemos escrever. Agora vamos fazer logaritmo de 3 na base 9. Então, logaritmo de 3 na base 9, aplicando a definição novamente, 9 elevado a x é igual a 3. 9 podemos escrever como 3 elevado a 2, então 3 elevado a 2 elevado a x é igual a 3. Temos, portanto, 2 vezes x, 2x, então 3 elevado a 2x é igual a 3 elevado a 1. 2x é igual a 1, x, portanto, igual a meio. Então, temos a soma de meio mais 1, fazendo menor múltiplo comum, temos 2, 2 dividido por 2 é 1, vezes 1 é 1. Depois temos 2 dividido por 1 é 2, vezes 1, 2. Então, 1 mais 2, 3. O resultado será 3 meios, é a resposta do item F. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.